Eu quero começar tanto para você. Sabe o que é uropediatria? Poucos sabem que a medicina pediátrica exige não apenas técnica, mas também sensibilidade. Eu estou falando da nossa convidada, doutora Mila. E aí eu fui gostando muito daquela parte de biologia e fui afunilando ali as opções, né, dentro de todas as áreas da biologia e acabei na medicina. Então Nossa, eu acho que esse é o maior desafio dentro da cirurgia, porque aí você tem um tempo limitado para você decidir o que você vai fazer, qual que é a melhor forma de ser feito, né? meu Aí Deus. você tem que conversar, você tem que mostrar, né? Não, isso aqui é seguro por conta disso, disso e disso, né? Olha, isso aí é uma questão bem delicada que eu vejo na medicina, né? O avanço tecnológico tá gerando que você perca a parte humana da medicina, assim. Tá, sejam todos muito bem-vindos à Hora Mais com Lourdes Esposiati. É, toda semana sempre nós chegamos até você. Quero dizer que toda semana também nós trazemos um convidado ou uma convidada para falar da sua vida pessoal, profissional. E como sempre nós dizemos, vai te inspirar. Hoje eu quero começar tanto para você. Sabe o que é uropediatria? E digo mais. Você sabe qual a importância dessa especialização na vida das crianças? Começando por essa pergunta, eu tenho certeza que você vai querer ver o episódio completo. E como eu disse, toda semana nós temos o nosso quadro, está iniciando Vozes de Sabedoria. Olha aí. Ainda quero falar com você. Poucos sabem que a medicina pediátrica exige não apenas técnica, mas também sensibilidade. Nossa convidada de hoje, olha, já estou te dizendo, é uma convidada de hoje, ela une as duas coisas de forma brilhante. Hoje nós temos a honra de conversar com uma profissional que dedica sua vida ao cuidado de crianças e também ao avanço da medicina. Eu estou falando da nossa convidada, doutora Camila. Doutora Camila, seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo sim da senhora a estar conosco nesse episódio. Obrigada, Lourdes. É um prazer estar aqui conversando com você, conversando com todos que te assistem, né, que seguem você. Vamos aí falar um pouquinho, né, sobre a saúde infantil, né, as cirurgias infantis, né, que causam um pouco de medo, né, Sim. nas famílias no geral, mas que são, assim, são feitas de acordo com técnicas e com preceitos, né, já bem estabelecidos para tornar o mais seguro possível. Doutora, eu já fico encantada só da senhora começar a falar. Mas toda vez que nós trazemos um convidado aqui, a gente gosta de dar um mimo. E o mimo Uhum. está aí na frente da senhora, que é essa caneca. Obrigada. E essa caneca é um presente do nosso patrocinador, a Casa do Estudante de Itaporã. Se você quer comprar materiais, lá também tem presente. Você procura a Casa do Estudante. Como eu disse agora há pouco, doutora, é uma alegria receber a senhora. Mas para entendermos um pouquinho quem é a doutora Camila, nós precisamos voltar lá no Uhum. início dessa jornada porque sabemos que toda grande história ela começa de um sonho. Doutora,
O que inspirou a Uhum. senhora a escolher a medicina? Olha, na verdade, assim, a medicina ela surgiu na minha vida já um pouquinho, não tão assim, nos primórdios da minha vida, né? Já na adolescência, né? Quando passei ao ensino médio, e aí ela surgiu assim pelo meu interesse na biologia, né? Na época, né? Que eu começava a ter mais contato. E aí eu fui gostando muito daquela parte de biologia e fui afunilando ali as opções, né, dentro de todas as áreas da biologia e acabei na medicina. Foi mais ou menos deste molde. É interessante saber, né, que a senhora ali começando, na adolescência, mas Uhum. ainda é cedo, né, ali Sim, sim. para eu vejo, fico muito encantada de saber, assim, que a pessoa quer medicina. E eu pergunto para a senhora ainda, como foi a experiência? A senhora estudou na Faculdade de Medicina de São José de Rio Preto, estado de São Paulo, não é? Isso, Como que isso. foi a senhora escolher essa faculdade? Bom, até hoje, né, medicina é um curso muito concorrido, né, e não, assim, não era, eu nem conhecia muito na época a faculdade em si, né, e acabou sendo a faculdade que eu consegui entrar, né, Sim. Rio Preto eu já tinha um certo conhecimento da cidade, porque eu tenho familiares numa cidade próxima, então, assim, de infância, de passar, visitar Rio Preto, né, eu já tinha esse conhecimento, mas a faculdade em si eu não conhecia, que ela era uma faculdade privada que recém tinha sido estadualizada, né, então eu não Ah, conhecia muito dela, que era uma faculdade mais regional, né, sim. então não tinha muita projeção nacional na época. Mas aí quando a senhora entrou, ela já estava já no âmbito estadual. Já faziam 3 anos que ela havia sido estadualizada quando eu entrei. Isso é importante, né? E, doutora, a senhora enfrentou desafios, dando um pulinho a mais, fez Uhum. medicina lá, aí escolheu Cirur especialização. Isso. Como foi, doutora, isso? Eu comecei a faculdade, né, assim, pensando em fazer uma especialidade cirúrgica. Aí no meio da faculdade, achei que melhor fazer uma especialidade clínica, aí mais para o final voltei a pensar na especialidade cirúrgica, né, aí já com foco quando eu tive contato, né, com a cirurgia pediátrica, aí o meu foco já foi para cirurgia pediátrica, né, então eu terminei a faculdade, fiz na 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 época eu tinha que fazer cirurgia geral antes, né, que era um pré-requisito. Então fiz a prova, fiz 2 anos de cirurgia geral e depois uma outra prova de residência para cirurgia pediátrica especificamente. Nossa. Quando fala, doutora, só para os nossos seguidores entender, quando fala cirurgia geral, faz cirurgia, tudo que Tudo. aparecer ali. Isso, cirurgia Misericórdia, geral meu mesmo, Deus. Então, e eu vejo assim que a senhora tinha essa vontade mesmo de cirurgia. E eu Uhum. fico perguntando, doutora, a senhora estudou lá, daí a senhora vai atuar em Dourados já direto ou atuou em alguma outra localidade antes de chegar em Dourados? Não, eu terminei, né, fiz a minha faculdade, fiz minhas 2 residências aí em São José do Rio Preto e vim diretamente voltei para Dourados, né. Né? Eh, e aí comecei a atuar profissionalmente como cirurgiã pediátrica em Dourados. Nossa. Doutora, como foi o início da carreira? Assim, ali, só para a gente até Uhum. faz essa pergunta, porque nós temos bastante seguidores, porque quando às vezes os nossos seguidores, principalmente os nossos jovens, vejam um profissional estabilizado, ele não sabe muitas vezes o que é que ela passou no início da carreira. A senhora encontrou alguma dificuldade? Como foi? Olha, eu até comparado a outros colegas, né, que foram para outras localidades, eu até tive um começo, assim, mais tranquilo, mais fácil do que eu imaginava. Fui muito bem recebida em Dourados, era uma especialidade que a cidade tinha só 2 pessoas com a especialidade, então fui
muito bem acolhida por elas, né? E Sim, começamos ali a trabalhar, fazer uma equipe mesmo de cirurgia pediátrica. O desafio que a gente tem é porque você sai de uma residência onde você tem uma estrutura nas suas costas, né? Você é responsável, porém você tem um responsável maior atrás de você, que é seu chefe, seu preceptor, né? sim. Então, que assume a maior parte das responsabilidades e te fala, né? Faz isso, faz aquilo, não faz dessa forma, faz daquela outra forma. Então, acho que o desafio maior é quando você sai desse braço da instituição, né? E aí você tem que ter suas decisões ali na hora, sozinho, né? Então, Nossa. eu acho que esse é o maior desafio dentro da cirurgia, porque aí você tem um tempo limitado para você decidir o que você vai fazer, qual que é a melhor forma de ser feito, né? Então, acho que esse é o maior desafio, foi o meu maior desafio. Nossa, você está vendo? Eu acredito que você está gostando. Tem desafios. Ela falou quando estava lá com o preceptor, né, ali, mas depois já é sozinha ali uma equipe. Mas se enfrentou, né, doutora? E eu Sim. queria sim perguntar para a senhora que mudanças, assim, a gente poderia dizer na área infantil que a senhora foi percebendo ao longo dos anos? Quantos anos mesmo de caminhada já de médica? Eu me formei em 2002, né? E aí fiz as residências, cheguei em Dourados em 2008. Então, tô desde 2008 na cirurgia pediátrica propriamente dita, né? Em Nossa! Dourados. E a senhora percebeu ao longo desse tempo algumas mudanças na área, tanto de cirurgia? A senhora só é cirúrgica, só faz cirurgia ou também atende os clientes? Não sei se estou me fazendo bem explicar. Não, a gente, o cirurgião, né, ele tem os atendimentos, porque você tem pré-operatório, você tem pós-operatório, Sim, você tem, às vezes, investigação diagnóstica para poder chegar à decisão se é cirúrgico ou não, né? Então, a gente tem a parte clínica da cirurgia, né? sim. Mas sempre voltado para a cirurgia. Por exemplo, eu não faço pediatria clínica, né? Ah, então acho que Isso, era essa a pergunta que eu queria eu faço fazer. só as doenças cirúrgicas da infância, né? Então, nisso tudo cabe investigação diagnóstica, pré-operatório, pós-operatório, né? Às vezes a gente atende também gestantes, né? Às vezes a gestante no pré-natal, porque algumas doenças congênitas, né? Elas são detectadas no pré-natal. Sim, Então, assim, isso é bem comum no consultório privado, não tanto no ambiente do SUS, porque é sempre mais tumultuado, né? Mais sim, difícil, as consultas e tudo mais. De chegar à gestante, por exemplo, eu fiz o meu pré-natal, o ultrassom, falou que meu neném tá com isso, né? Então ela sim. vem atrás de informação sobre a patologia em Gi- si, né? E também sobre o que vai acontecer pós-nascimento, né? Como que é, se vai para cirurgia direto, se não vai, se vai aguardar, se vai precisar ser num lugar que tem um certo aporte, né? Entendi. Então, por exemplo, quem está nos acompanhando, por exemplo, não vai ter a doutora Camila sendo pediatra do filho dela, não é Não, isso? não, não. Tá, entendeu? Ela é cirurgiã. É, isso é bom para você saber. Mas se está com outro, vai ter esse acompanhamento no caso de precisar de uma cirurgia. É isso, né, Isso, doutora? isso. Viu? Ah, eu estou amando Uhum, demais. Doutora, a senhora tem especialização, né, na área da uhum. pediatria. E quando a gente fala em cirurgia pediátrica e uropediatria, eu penso que a gente está falando em esperança. Eu queria saber da senhora, para mim, para nossos seguidores, para quem não conhece, o que é exatamente a uropediatria e qual a sua importância? A uropediatria, ela é uma área de atuação também do cirurgião pediátrico, né? Tanto do cirurgião pediátrico como do urologista, né? Sim, A cirurgia pediátrica em si, ela começou no Brasil em 64. Então a gente é uma especialidade nova, se você comparar as outras sim, existentes. Então, quando a gente começou,
A gente tinha o quê? Tinha os cirurgiões de adultos que operavam criança pela necessidade. Então, o urologista fazia a parte urológica infantil, o cirurgião geral fazia a parte geral da criança, né? Sim, E com o surgimento do cirurgião pediátrico, que só trabalhava com criança, essas outras áreas foram deixando, né? Vamos lá, tem o já tem o especialista em espelho, criança, por quê? Para a pessoa que trabalha mais com adulto, às vezes é difícil trabalhar com a criança, eu né? imagino. Porque, assim, é uma outra dinâmica de consulta, é uma outra dinâmica de relacionamento, né? Porque, assim, não que o adulto não tenha uma família presente, mas na criança, a família é um fator muito marcante, né? Porque a criança, ela é tutelada por uma família, Sim, né? Ela não é sozinha no mundo como um adulto, ela sim. não resolve os próprios problemas, ela não, né, não tem esse poder ainda, né? Uhum. Então a presença do pai, da mãe, de avô, de avó é muito marcante na consulta da pediatria, né? Certo. Então, às vezes, o cirurgião de adulto ele não consegue ter essa dinâmica. E aí a gente foi abraçando essas crianças, né? Então, por exemplo, urologia pediátrica, o que, que compõe, o que, que a gente faz? Parte de fimose, né? Os testículos que não estão no lugar, malformações do sistema urinário mesmo, às vezes um rim dilatado, um refluxo de urina, uma uretra que está com algum problema, né? Que foi formada de uma maneira errada. Então acabou que a gente abraçou esses pacientes, né? Porque assim, a gente tem uma dinâmica diferente de trabalho do que o cirurgião de E adulto. eu fico até pensando, quando pega a criança que não fala ainda, né? Que você tem um maiorzinho, de repente ele vai falar onde que dói. Dói, então realmente os pais precisam estar ali naquela hora. E doutora, agora até uma curiosidade minha, qual que é a sensação na hora que pega aquela criança que vai ter que fazer aquela incisão assim? A senhora tem algum caso que te marcou, assim, uma patologia, uma enfermidade que fala, essa me marcou, enquanto a senhora é cirurgiã? A gente tem pacientes que acabam marcando, né? E nós temos, às vezes, pacientes que nos acompanham por muito tempo, né? Então você acaba sendo quase um membro da família daquele paciente, né? Que nem essa semana, ontem mesmo, eu fiz um procedimento num paciente que está comigo desde os 4 dias de vida e ele tem 8 anos hoje. Então ele Não. está uma vida inteira dele comigo, né? Sendo Aham. acompanhado, fazendo retornos, né? Então, assim, é um paciente que, obviamente, marca a minha vida. Tem outros pacientes também que hoje eu já tenho paciente completando quase 18 anos, né? Então, às Nossa, vezes encontra a mãe, encontra com a gente, né? falar E foi a fala, pediatra. você que operou, né, tal. Então, a gente tem, assim, fatos, né, pacientes marcantes, né? Sim. Patologias, às vezes, nem tanto, mas nós temos pacientes que marcam a nossa trajetória, né? Doutora, eu fico pensando, a senhora é bastante jovem, falou que tem paciente de 18 anos, mas olhando, como que é lidar com essa responsabilidade de operar uma criança? É muito pesada? Como a senhora vê isso? Ou se tornou normal Uhum. diante da formação? Eu acho assim que a nossa formação como um todo, né, te leva a tentar deixar isso mais leve, né? Porque como eu encaro que eu estou ali para melhorar a qualidade de vida daquela criança, né? Seja uma cirurgia simples, como uma fimose, por exemplo, mas essa fimose atrapalha a vida da criança de alguma forma, então eu tô lá para melhorar a qualidade de vida daquela criança. Ou uma patologia congênita, que se não fosse o cirurgião pediátrico, aquela criança não sobreviveria, né? Sim, Então eu encaro dessa forma, que eu estou ali para dar qualidade de vida para aquele paciente ou melhorar a qualidade de vida que ele tem. é muito. Eu fico encantada, eu sou muito encantada com a profissão da medicina porque lida com a dor, né? Com a vida, né? Ali, uma falha que pode Uhum. acontecer, mas é marcante, né? Se caso Deus o livre aconteça, né? Uhum, sim. Doutora, e eu queria fazer a senhora, quais avanços, se há avanços tecnológicos, que impactam
a prática cirúrgica que a senhora faz? Se tem, como que é? Não, sim, nós tivemos um avanço, aliás, na verdade a gente existe como especialidade por conta das doenças congênitas, né, que são aqueles erros de formação do embrião ali no início da gestação ou na metade da gestação. E para que a gente tenha sucesso também não depende só de uma boa técnica cirúrgica, nós dependemos de profissionais que estão ao nosso redor. No nosso caso específico de congênito, a gente tem que ter uma UTI neonatal, Opa. né? Aham. Então, o avanço da UTI neonatal, o surgimento da UTI neonatal, fez com que a gente conseguisse existir como especialidade. Porque hoje, você, por exemplo, quando não tinha uma UTI neonatal, eu poderia operar uma criança, mas ela ia morrer no pós-operatório. Por Que quê? não tinha esse Não tem recurso. suporte, né? Então não Entendi. adianta eu fazer tecnicamente uma cirurgia brilhante, mas eu não tenho uma nutrição parenteral para essa criança se sustentar o tempo que ela tem que ficar sem dieta oral. Eu não tenho medicamentos para ajudar ali nos batimentos daquela criança no momento crítico do pós-operatório. Não tenho o profissional, né, o intensivista neonatal lá em cima do paciente para os primeiros pós-operatórios que sempre são muito Necessário ali, são né? muito desgastantes para o organismo, porque o organismo tem que se reestruturar para se adaptar àquele pós-operatório. Então, as primeiras horas ali, nós temos o intensivista lá, direto, 24 horas com a criança. Então, essa evolução da UTI neonatal, com o maior número de profissionais da área, né, de intensivistas neonatal, nos ajudou muito, né? Muito para viver como especialidade. E os avanços normais da medicina, né? A cirurgia videoassistida, agora entrando a cirurgia robótica, né? Isso tudo sempre vem a ajudar o cirurgião, né? Eu fico encantada de ver. Eu não disse para você que nós iríamos nos inspirar e também querer. E se você está gostando, compartilhe, dê o seu like. E nós queremos agradecer as empresas que acreditam no nosso projeto. Móveis Plaza, Farmácia Econômica Popular de Itaporã, R1 Modas, Progeporã, Farmácia Santo Antônio, Sensio Mídias e Casa do Estudante. E nós temos agora a mais nova parceira, a Escola Pequeno Príncipe. Mais uma vez eu digo para você, dê o like, compartilhe. Doutora, a medicina do futuro não será apenas sobre máquinas, mas sobre humanidade, eu imagino. Como manter o equilíbrio entre a técnica e a empatia, esses avanços? Como manter, doutora? Olha, isso aí é uma questão bem delicada que eu vejo na medicina, né? O avanço tecnológico está gerando que você perca a parte humana da medicina, assim, eu tenho exames muito avançados, então eu não preciso mais examinar o paciente, porque o exame vai me ajudar a descobrir o que ele tem, né? Então, eu vejo Olha, que o pessoal que está saindo das universidades, hoje em dia está, ao meu ver, pecando nessa questão da humanidade da medicina, né? De colocar o paciente na maca, examinar esse paciente, né? Ter tempo para escutar a queixa dessa família ou do sim, próprio doente, no caso do adulto, né? Eu acho que o nosso mundo ele tá girando tão rápido que o pessoal tá sem tempo, sabe? Então verdade. tá se perdendo esse tempo da conversa com a família, da conversa com o próprio paciente, no caso dos adultos, né? Do tocar o paciente. Eu acho também com esse avanço também isso aqui não pode, isso aqui também não pode, né? Que está se criando hoje está atrapalhando um pouco essa parte humanitária da medicina, né? Na minha Verdade. visão. Eu até comungo dessa ideia da senhora, porque a gente está com um problema. De repente, eu estou conversando aqui com a senhora e tem Uhum. coisas que para mim às vezes parece meio que abstrata.
E se você vai para uma cirurgia, de repente o profissional ele ficou só na parte dos exames, não viu, não conversou, você vai com muita dúvida, né, lá para aquela cirurgia. E esse contato com o profissional, conversar, de te ouvir, é muito importante, né. Eu fico imaginando que a senhora tenha isso, feliz daqueles que chegam até as mãos da senhora, porque às vezes por aí a gente vê tantas dificuldade nesse sentido. Então eu falo para a senhora assim, que conselho a senhora daria para jovens médicos que vai atuar nessa mesma área, que a senhora atua? Que conselhos daria para esses jovens médicos ou para aqueles que têm um desejo de fazer medicina e também se especializar na área da pediatria? Eu sempre falo que eu tenho contato com os alunos da universidade, né, lá no hospital universitário. Eu falo para eles, vocês têm que o que vocês têm que aprender muito bem na faculdade? Examinar o paciente e conversar com o paciente. Você tá num plantão qualquer, se você tá em dúvida, deixa o paciente em observação, vai lá, reexamina o paciente, vê se tem alguma coisa de exame cabível para você solicitar para te ajudar, né? Mas o que eu falo para eles, não percam essa parte de examinar o paciente e conversar, entendeu? Porque hoje em dia, como eu te falei, tá se perdendo muito isso pela agilidade do nosso dia a dia, eu acho. Então, todo mundo quer uma resposta muito rápida. É, E, infelizmente, tem doenças que elas precisam de tempo para se manifestar, para você ter um diagnóstico seguro. Eu até brinco, a medicina tem o seu tempo, não adianta eu querer apressar o tempo dela. Então eu isso é tenho que importante. observar, se precisar pedir para o paciente voltar no outro dia, pede para voltar ou deixa em observação até você ter certeza do que está acontecendo, porque às vezes tem coisas que precisam de um tempo ali para. Porque é tudo muito igual, né? Por exemplo, vamos pegar o que está na moda aí, a dengue, chikungunya. No começo elas são muito iguais, aí depois uma vai modificando aqui, modificando ali e vai te dando um norte maior. Então, assim, às vezes você tem que dar tempo para aquela patologia te mostrar, não, ó, sou eu que tô aqui, não é aquela outra, não. Nossa, isso é muito interessante, porque às vezes até o próprio paciente é muito apressado, né? Isso, Quer que é uma resposta. resposta rápida. É, E muitas vezes você não consegue, né, assim, saber ao certo, porque elas começam todas muito iguais, né? sim. E aí, umas horas ali vão se diferenciando. Eu fico imaginando quando chega a criança, né? Se bem que quando ela chega lá já está no ponto para cirurgia, no caso da senhora, né? Que é cirurgiã. Mas a agonia de um pai, de uma mãe, né? A pressa ali de saber, deve ser difícil, né, doutora? Às vezes eles chegam muito agoniados, né? Que normalmente a gente sempre tem uma primeira passagem pelo pediatra, né? Até Sim. chegar na gente, propriamente Aham. dito. E às vezes a família chega angustiada, né? Porque ninguém quer saber que seu filho vai ter que ser operado, né? Nossa, Então, meu aí Deus. você tem que conversar, você tem que mostrar, né? Não, isso aqui é seguro por conta disso, disso e disso, né? Explicar as patologias, às vezes, já por outro lado, às vezes vem achando que é tudo muito tranquilo, é a hora que você vai conversar mesmo sobre o procedimento, fala, nossa, mas não sabia que era tudo isso. Então, tem os dois lados, né? Tem os Tem os dois que chegam muito tranquilos e os que chegam muito agoniados, né? agoniados, né. E aí a hora que nem a senhora falou que fala às vezes para os estudantes de medicina, aí entra a empatia, né. Sim, a A conversa, né? conversa para tranquilizar aquele pai também, né, que ele tem que olhar e falar: "Não, eu vou É, entregar aqui meu bem precioso que precisa, mas está nas boas mãos", né. Então eu é. penso que isso é Eu assim, é óbvio, os avanços tecnológicos são muito bem-vindos para ajudar sempre, mas eu acho que a relação médico-paciente, a relação humana entre esses dois, tem que continuar existindo, e é isso que está se perdendo um pouco atualmente. que bom que a senhora é professora ou só visita a universidade lá? Não, na verdade eu sou funcionária do hospital universitário, Ah, né? Sou sim. médica do hospital universitário e que os meninos passam com a gente Ah, ali, né? sim, entendi.
Doutora, e como a senhora enxerga o futuro da cirurgia e da uropediatria? Nesse contexto nosso aqui, vamos falar aqui da nossa grande região, estamos aqui em Itaporã, Dourados, Mato Grosso do Sul e no Brasil, como que a senhora vê esses avanços, se vai ter, se para, como que é? Olha, assim, a cirurgia videoassistida para a pediatria já é uma realidade bem consolidada, né? Em centros de médio, grande porte já é bem estabelecida. Não em todas as patologias, né? Mas numa parte delas já se usa com bastante eficácia, né? E agora a gente vê a entrada da robótica, né? Mas na minha visão, ainda para criança é um pouco limitado, porque são aparelhos muito grandes, né? Então, Sim, assim, imagina. para determinadas patologias de criança, ainda não é uma realidade, né? Mas está se caminhando também para a entrada da robótica na cirurgia pediátrica também. Atualmente a senhora atua com as próprias mãos mesmo ali, Eu ainda sou da cirurgia aberta, né? assim. Antiga. Mas nós já temos profissional com a gente aqui em Dourados que já está fazendo a videoassistida também. Já temos bastante pacientes aí operados videoassistido também. Nossa. Eu ainda quero falar com você que está nos acompanhando. Eu tenho certeza que está te inspirando, eu tenho certeza. E você, estudante, de repente, ali até de medicina, não saber qual área a se especializar, tem aí, olha, pediatrias, cirurgias. Doutora, estamos assim quase chegando ao final da nossa conversa e eu gostaria assim até em agradecimento e homenagear a sua mãe. Se você puder falar o nome da sua mãe, do seu pai, sou muito grata. Falo da sua mãe que atuou muito Sim, tempo aqui na área da educação no sim, município de Itaporã. sim. Poderia falar o nome? É, a professora Ilderce, né? Acho que Sim, bastante gente conhece, né? E meu pai, João Eduardo, já não é tão conhecido porque não atuou muito aqui na cidade, é. né? Mas em Dourados. Mas foram grandes incentivadores da minha carreira, né? Então eu quero que você leve para sua mãe, né? O papai já Deus recolheu o nosso abraço e dizer para ela, eu falo em nome aqui da nossa população de Itaporã, né, que ela foi assim uma profissional imprescindível na educação, atuou muito na educação e formou. Eu tive o Uhum. privilégio, né, de ser aluna na época que ela era diretora e depois nós trabalhamos juntos. Que bom. Então a gente fica bastante feliz. Leve esse Hum, abraço para Levo ela. sim, com certeza. E você que está nos acompanhando, eu olhando aqui para o rosto Uhum. da doutora Camila, ela parece muito com a mãe, com a Uhum. professora Ilderce, né? Então isso alegra a gente. Mas, doutora Camila, agora eu quero que a senhora dirija esse nosso eh, equipamento ali e se dirija. Momento assim, você deixar a sua mensagem final para aqueles que estão nos acompanhando, para os seus pacientes, uma mensagem Uhum. final agora é com a senhora. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar mostrando um pouquinho do que é a cirurgia pediátrica, que ainda, como eu falei, desde 64, ela já existe como especialidade no Brasil, mas ainda tem muita gente que desconhece a especialidade em si, né? E queria sempre alertar, né, os cuidados com saúde, né, sempre esteja levando a sua criança ao pediatra, né, as consultas de rotina com o pediatra, né, para gente que é o profissional que normalmente vai identificar os problemas e acaba direcionando, né, se há a possibilidade de cirurgia ou não. Então, assim, sempre atento aos pequenos, né, à saúde dos pequenos e também a saúde como um todo, né? Sempre tomando todos os cuidados, fazendo os acompanhamentos cabíveis e para a gente aí ter uma saúde boa, tá certo? Um abraço a todos. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E agora eu quero dizer para você, cada cirurgia, cada atendimento,
cada gesto de cuidado é uma semente plantada no futuro de nossas crianças. A história da doutora Camila nos lembra de que a medicina é feita de ciência, mas também de coragem, de empatia e de propósito. A doutora Camila sempre disse no decorrer aqui da nossa conversa que a conversa com o paciente é imprescindível, né? Então, que nós possamos levar essa conversa, a inspiração para acreditar quando alguém dedica sua vida ao bem do próximo, mesmo enquanto profissional, o impacto ultrapassa fronteiras e gerações. Então, eu te digo, se você gostou, dê um like, compartilhe, e eu digo para você, vai inspirar muitas pessoas. Eu te agradeço e agradeço aos nossos patrocinadores e até o próximo episódio. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.